Muito bem, gente, vamos falar agora sobre tecnologia, mas também sobre abuso sexual, só que virtual, gente? O assédio chegou ao metaverso. Paulinha, como eu sei que tá bastante confuso, explica melhor pra gente essa história. Tem gente que ainda tá até por fora da história do próprio metaverso. Mas vamos lá, gente. Aquela realidade virtual, né? Que diz que a gente só vai ficar lá, fazer reunião lá, reunir com os amigos lá. O churrasco do Paulo Matias vai ser lá algum dia, infelizmente. A carne também acho que vai ser virtual. Mas a ideia agora é que esse é o lugar, né? A praça pública onde a gente vai interagir. E há exemplo do que acontece na realidade, por lá também já tem acontecido alguns tipos de comportamentos, inclusive criminosos, como, por exemplo, a questão do assédio. A AFP fez uma pesquisa com algumas pessoas que já passaram por isso no metaverso e, inclusive, conversou com uma mulher que estava ali, nesse lugar, não é? Virtual, com o seu avatar. Então, ela é uma pessoinha lá, que escolhe seu cabelinho, sua roupinha e tal. E logo que essa mulher entrou no espaço comum do metaverso, ela foi abordada por avatares masculinos. Ô, gostosa. Que encurralaram. E a Paulinha ela. tá aguentando. Encurralaram essa mulher. Não, gente, e abusaram ali da mulher. Começaram Passaram a fazer a mão no selfies. avatar? Passaram a mão. Foi isso mesmo. O Adriles Apalpou o tá avatar. rindo. Ele Você tá ficou achando. indignado? Olha, Engraçado. apalpar o avatar sem a permissão é um assédio. Não é o corpo! É um assédio. Mas é um assédio virtual. Até O assédio onde virtual. tá indo, meu O Deus assédio do céu? real, ele Pera, tem um calma, efeito. Calma aí, deixa a Paulinha terminar. Deixa a O Paulinha Adriles, terminar. eu sabia que ia rir. Mas a questão é que, assim, eu não interajo muito no mundo virtual. Eu não sei se vocês já têm esse costume. As crianças interagem muito. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem muita criança que já está muito acostumado com Fortnite, com Roblox, com PKXD. Eles estão muito mais no metaverso do que a gente. Então, acho que é legal a gente pensar em comportamentos que, pro Adriles, parecem uma besteira, ele que não sabe nem entrar no Zap. Mas pra quem já está imerso na realidade virtual, pode ser alguma coisa que pega mesmo no Incomoda. emocional. Lógico. Como, por exemplo, trouxe aqui nessa matéria uma doutora da Universidade de Washington, que é especialista em bullying online, trazendo que qual é o processo da realidade virtual? É o seu cérebro acreditar que você está vivendo aquela realidade de Você alguma sente forma. no corpo No aquela jogo, realidade? às vezes pode, Adriles, tem até elementos que podem fazer você sentir no futuro a vai cada realidade vez mais. virtual. Futuro, Mas a talvez. ideia é que você se projete, né? Que você esteja ali vivendo naquele mundo virtual. E aí ela traz aí, quando falamos de assédio na realidade virtual, então, por exemplo, uma agressão sexual no caso, o que realmente significa é que seu corpo inicialmente o considera real antes que a parte consciente do seu cérebro perceba que não aconteceu fisicamente. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma ansiedade gerada por game. Acontece, vocês já viram? Criança, quando perde no videogame, quando morre, ela fica ansiosa. Óbvio, ela não morreu na vida real. Óbvio, ela não se queimou, nem nada disso. Mas gera um tipo de ansiedade, gera algum tipo mas é de ficção, reação. é igual cinema. Tudo bem, mas reflete no seu Não é a emocional, realidade. Adriles. Eu só estou Não é trazendo. igual Você vê um filme de cinema. terror, você fica apavorado. Não, Ele é vai a mesma esperar. coisa. Vamos pôr ele no Vamos metaverso lá. um pouquinho. Dá pra pôr uma coisa aqui, para de falar no metaverso. E aí, é isso que, tipo, apesar de parecer que é uma coisa muito distante e virtual, tem um reflexo no físico e no emocional das pessoas. É isso que essa pesquisadora trouxe. E aí tem também questões ainda indefinidas, como a questão legal. A gente falou aqui já, uma questão, por exemplo, do trisal. O que acontece com uma mãe que não é biológica? Aqui a gente também tem. O que acontece numa questão de assédio virtual? Né? Se aplicam leis comuns, não se aplicam, não tem nada a ver. E isso tem sido discutido pelas próprias plataformas. A Meta, que é do Facebook, ou a Microsoft, por exemplo, estão chegando à conclusão que talvez seja melhor afastar um pouco as pessoas, não ter essa sinergia próxima, física, que possa gerar esse tipo de Isolamento social no metaverso. É ótimo. É que o Adriles nem Cara, no metaverso. Não, pelo amor de Deus. É tipo O Adriles tá levando na brincadeira. Eu O tô Adriles levando mesmo. o Adriles tá levando um assunto sério na brincadeira. Vocês já jogaram na infância de vocês The Sims? É tipo The Sims. Eu sei o que é, mas eu coisa não joguei. séria, Eu não joguei, mas eu Eu conheço. ia entrar nesse Lembra do assunto. que é Vamos isso? lá. Calma, Adriles, Vamos calma. lá.
O que você acha, meu caro Vinícius? Eu acho um assunto gravíssimo, né? A pessoa tem lá o seu avatar, ela não pode ser incomodada. Vini, tá sendo irônico. Não, eu vou falar uma coisa sério. Eu tenho zero experiência de metaverso. Aliás, acho meio chato e tal. Mas eu sou velha, gente. Tenho mais de 40 anos. Eu vejo muito pelos meus filhos, assim. O tipo de pressão, por exemplo, para ter uma skin, que é a roupinha, para estar presente nos eventos. Isso parece muita besteira pra gente. Só que a rede social também parecia muita besteira pra gente. Hoje a gente vê os impactos de uma rede social como o Instagram no emocional de meninas e meninos no mundo inteiro. Então, assim, óbvio, é o seguinte, ó, parece a pessoa ficou muito lá longe, distante. Mas o que acontece no virtual metaverso, tem um impacto. Não, olha só. Não é simples. A pessoa ficou brava, ficou incomodada. Agora falando sério, ficou brava, ficou incomodada, aciona lá a empresa e tal. Pede uma punição, sei lá. Mas é essa a intenção. Alguma coisa assim, se existe esse critério. É um personagem. Pronto, agora, juridicamente... O avatar do Adriles no metaverso vai ser uma arara falante que fica gritando: eu tô com calor! Eu tô com calor! Progressista! Esquerdista! Esquerdista! Vai ser uma arara! Vai ser uma arara falante que vai encher o saco de todo mundo, é? Agora, todo mundo pode abusar de metaverso. Não vai poder, porque a sua arara falante, se começar a sofrer bullying no metaverso, se começar a ser atacada no metaverso, vai ter um efeito psicológico. Abusa gostoso. A comparação da Paulinha foi perfeita com rede social. Vai ser o mesmo tipo de efeito, e até pior, porque você, de fato, vai se sentir imerso naquilo. Vai ter até hardware para você sentir efeito físico daquilo. E o mundo será virtual. Então, não tem como sair. Se você sair do metaverso, você sai da realidade também, porque você vai fazer compras no metaverso. Você vai se encontrar em reuniões do trabalho no metaverso. Então, em um ambiente que praticamente simula a sua vida, você não pode achar que é só piada, que é só brincadeira. É óbvio que vamos ter vários problemas, como esse, de assédio, e que vai ter que ser controlado. E uma das tentativas de controle é você criar um meio da pessoa denunciar, da pessoa criar uma ferramenta que ela fica intocada pelos outros. Você vai ter meios. Você vai ter meios, mas é claro que tem um efeito psicológico. Não é uma brincadeira. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, até para Paulinha, que eu acho que tem mais conhecimento do metaverso do que eu. Imagine que eu vá fazer a minha carne, o meu churrasco no metaverso, certo? Vou lá e tal. Vai comer uma carne virtual. Eu faço lá minha picanha, alguém botar a mão no teu churrasco, você vai ficar bravo. Então, exatamente esse o ponto. É isso aí. Eu quero entender o seguinte: se alguém chegar no metaverso e meter a mão na minha carne sem a minha autorização, o que eu faço? Então, Paulo, eu não sei sobre todos os metaversos, mas eu posso trabalhar aqui partindo do princípio dos jogos, que eu já vi meus filhos jogarem. Esses jogos, gente, eles têm normas, né? Eles têm coisas que não podem ser feitas. Que se você fizer, o que acontece? Você pode ser banido do jogo por um período de tempo, por um período mais longo de tempo, e até você pode ser banido de vez desse jogo. Você não pode mais usar a plataforma, porque você não cumpre com as normas dessa plataforma. Então, eu imagino que você, com o seu churrasco, numa plataforma em que o roubo não seja permitido, que você não possa entrar na casa das pessoas ou nas salas e roubar coisas, você vai poder acusar essa pessoa de banimento, ela não vai mais poder estar na plataforma. Então, em jogo, acontece dessa forma. Peraí, Drilinho, antes de você tem Zoe Martínez. Não, eu só queria falar que... Então vai lá. Ih, agora não posso falar. Olinda não deixa. Não posso falar, arara. Verde e amarelo. Arara, verde e amarelo. Não, eu só queria falar que é muito perigoso esse mundo virtual, porque a gente acaba se isolando em casa, vivendo numa realidade que não é a verdadeira. Você acaba perdendo o contato físico, que é super importante, e você acaba vivendo apenas nessa bolha, e é muito importante para o ser humano. Por isso que a criança vai para a escola, né, desde novinho, porque tem que aprender a conviver em sociedade, a socializar. Então, estão querendo emburrecer, é a palavra, as pessoas e colocarem elas o dia inteiro aqui, no mundo virtual, esquecendo no mundo ao redor. E aí os políticos fazendo o que bem entender da vida, roubando à vontade, e as pessoas saírem no joguinho virtual. Para mim, eu vejo muito preocupante isso. E criança novinha jogando essa coisa, se eu tivesse filho hoje, eu proibiria meu filho a ter uns 12 anos de idade de ter acesso a esses jogos virtuais de mundo virtual. Isso é muito importante estar colocando, Zoe, e vários educadores
educadores falam um pouco sobre isso, porque a empatia, ela é desenvolvida no olho, né? Quando você vê o sofrimento do seu amigo, quando você faz alguma coisa errada, quando você vê que alguém ficou triste ou deixou de ficar triste. E a realidade virtual, de fato, furta essa oportunidade da criança aprender através da empatia, né? Sim. Só que assim, aí eu acho que também não tem como você isolar a pessoa de uma coisa que está acontecendo no mundo. Acho que tem idades, tem tempos, né, que você pode estabelecer e conversas muito importantes a serem tidas, como por exemplo essa: você está num jogo, mas você não pode fazer certas coisas no jogo, certas coisas com as pessoas que não são certas nem no virtual e nem no real. Ah, Paulinha, Adriles, mas aí você consegue falar. Aí você tem que cancelar o Mortal Kombat, por exemplo. Porque lá é de soco. Aí você não vai a criança socar alguém. Peraí, deixa eu tentar entender o raciocínio do Adriles a respeito desse tema. raciocínio, não falei ainda. Calma, não, você interrompeu acho que umas 7 ou 8 vezes. Já deu pra entender, já. Mas eu quero... Deixa eu falar, Eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero entender o seguinte: o teu raciocínio parte por uma premissa, se eu entendi ele. Assédio sexual não existe virtualmente. Claro que não. Não, virtualmente, quando você tem um personagem, um corpo virtual. Você deu um exemplo muito concreto. Se alguém roubar a minha carne no Vertaverso, não existe carne virtual. Alguém vai provar uma carne virtualmente? Da mesma forma, ninguém prova um corpo, ninguém toca na pele, na carne de alguém virtualmente. É lógico que isso é uma brincadeira. Num videogame, você fica angustiado, você fica tenso, você fica nervoso, mas aquilo é uma ficção. É um estabelecimento lúdico entre a sua compreensão de aquilo não é a realidade, mas é uma realidade ficcional que te deixa estressado, que altera a sua testosterona, que altera a sua adrenalina, assim como quando você vai em um filme. Você fica indignado por uma ação de um vilão, você fica exasperado por um filme de terror, por um filme de suspense, por um drama, por uma traição, mas aquilo não é a realidade. Quando você tem um avatar, um personagem virtual, para você fazer uma reunião, para você conversar com outras pessoas, para você brincar de luta, para você brincar de assediador, de abusador, de assassino, de herói, é uma brincadeira. Pode ser até feito para uma reunião virtual entre pessoas, que podem ser feitas no WhatsApp ou num caráter virtual. Mas isso é o cume da histeria de um tipo de acusação de abuso, de ofensa, que vem em uma escalada galopante desde há muito tempo. Antes, o estupro era visto, e ainda é visto, graças a Deus, como um abuso terrível. Uma passada de mão, um beijo forçado, um gesto de violência. Hoje é uma palavra, um convite, um elogio, uma piada, um olhar. Aí do olhar se deduz um pensamento que pode ser eventualmente ofensivo. Pessoas estão exatamente sendo acusadas de intenção. Por exemplo, eu tenho um caso muito interessante, Gustavo Noblar, de um rapaz que deu um tchau e uma menina do MP falou que eventualmente esse tchau poderia ser considerado um gesto de incitação a ódio, porque pela leitura do pensamento desse rapaz, ele poderia estar estabelecendo um discurso de ódio. É isso. É o mesmo princípio de uma denúncia virtual da possibilidade de uma ficção, dessa ficção que se coloca como possível realidade. É um pensamento, um gesto, uma palavra, uma ação virtual. Ou seja, é uma histeria. Isso chama-se falta do que fazer. É uma geração mimada pelas conquistas científicas, pelas conquistas materiais. Hoje há menos fome, menos guerra, menos miséria, menos desigualdade social. Sim, existem essas coisas. Mas quando você tem uma geração extremamente mimada, que cria possibilidades virtuais de comunicação, você começa a estabelecer o que é ficção, não estabelecer o que é ficção e o que é realidade, e começa a criminalizar a própria ficção para alimentar a criação possível de um problema. É videogame, é virtual, é cinematográfico, não é real. Você tem que estabelecer limites para uma histeria de acusação de ofensa e de abuso. É patético isso. Muito bem, gente. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta o Morning Show continua aqui na Jovem Pan News depois dessa verdadeira aula do prof.